caçando. Então vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, o programa Em Discussão está no ar. Em 2019, foram registrados no Brasil 10.800 novos casos de leucemia. Os números são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. A partir deste ano de 2020, o Estado de São Paulo vai ter campanhas e ações educativas para falar sobre a doença. É o Fevereiro Laranja, fruto do projeto do deputado Tiago Auríquio, do PL, que foi aprovado esse projeto em novembro de 2019. Eu vou conversar com o Dr. Celso Massumoto, ele é oncohematologista, é também diretor clínico da Oncocenter e também coordenador de transplante de medula óssea do Hospital 9 de Julho. Uma introdução, e eu falei só um pouquinho, né, doutor? Você é escritor também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e um prazer estar com vocês aqui hoje. Doutor Celso, acho que é importante a gente primeiro, vamos falar da campanha, mas começar pelo começo, né? O que é a leucemia? Como é que a gente pode falar sobre o conceito da doença? O conceito é que a leucemia é um câncer do sangue. Então, ele tem origem no sangue e se espalha através do sangue. Essa doença, então, ela tem uma característica que ela começa a produzir células doentes em detrimento das células boas. Ou seja, as células cancerosas vão ocupando progressivamente o sangue e diminuindo, então, a produção dos elementos normais do sangue, quais sejam os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, numa leucemia, nós temos o aumento de células cancerosas e a diminuição das células normais do sangue. E essa ligação que a gente vai falar mais para frente da doação da medula óssea, né? Quando a gente fala de medula, é porque o sangue é produzido na medula, né? Exato. É isso? A fábrica se chama medula óssea. Popularmente é conhecido também como tutano. Então, quando a gente come o ossobuco, nós estamos comendo uma parte da medula. Então, a medula óssea está no interior de todos os ossos. Ah, tá. E essa medula óssea é que produz, dentro dos ossos, produz o sangue, ou seja, os elementos do sangue que passam, então, através de canalículos que tem de permeio aos ossos e vão para a corrente sanguínea. Então, a produção, a fábrica, se chama medula óssea. O produto se chama sangue. É o sangue. E que tem uma função extraordinária, né? Porque a gente não percebe, né? Vamos doar sangue, vamos tirar sangue. Mas o sangue, ele tem justamente a função de... É o transportador, né? Do oxigênio e também dos nutrientes para o corpo todo. Quando você é atacado por uma doença como a leucemia, aí você é problemática porque ela compromete justamente todo esse sistema de transporte, né? Não sei se compromete também o transporte do nutriente, do oxigênio, não necessariamente. Não, dificulta mais o transporte de oxigênio, altera também as defesas orgânicas, fazendo com que o paciente tenha queda da sua imunidade e, consequentemente, o aumento de infecções. E no caso das plaquetas, a diminuição da produção das plaquetas resulta em hemorragias. Entendi. Aliás, vamos falar já sobre os sintomas, porque o senhor me falava até um pouco antes que acho que não tem a precaução, a prevenção, ela é complicada porque não tem, só mesmo por meio do sintoma que a gente vai saber se tem ou não esse problema, né? Exato. A leucemia, de modo geral, ela tem um caráter agudo. Então, ela produz sintomas e sinais bem precoces. E quais são eles? Os mais frequentes que nós temos na criança é febre e queda do estado geral. Então, se é uma criança muito pequena, ela acaba perdendo o apetite e tem febre que não melhora. Quando essa criança cresce um pouco mais, os outros sintomas aparecem, são sangramentos gengivais, ou seja, vai escovar os dentes, começa a sangrar, e o aparecimento de manchas arroxeadas, de caráter espontâneo, ou seja, sem trauma nenhum, aparecendo então picadas de pernilongo, e a queda da imunidade provocando infecções. Então, é uma criança, muitas vezes, que tem sangramento na gengiva, febre, pode ter aumento de gânglios no pescoço, de linfonodos, que popularmente a gente chama de ínguas, e também, às vezes, uma infecção ou
de ouvido, de garganta ou até mesmo uma pneumonia. A íngua é sempre nessa região aqui? Nós temos íngua em todas as partes do Debaixo do corpo. braço também, né? Na axilas, nas virilhas, no isso. pescoço. Então, quando a gente tem uma dor de dente, normalmente aparece uma ínguazinha. íngua aqui na mandíbula. Até a própria criança às vezes vai falar para a mãe, né? Tem alguma coisa, uma saliênciazinha, sente alguma coisinha Exato. e a mãe já vai saber, o pai. As pessoas têm que ficar atentas a isso. Agora, o diagnóstico, doutor, é por meio de um hemograma simples? São 2 exames que nós usamos. O hemograma já mostra, então, a presença dessas células cancerosas no sangue quando estão em número elevado. Quando elas estão em número pouco elevado, nós temos que recorrer a um exame que é a punção da medula óssea, ou também chamado de mielograma. Esse exame é feito, então, uma punção dentro dos ossos e aspirado uma gotinha da medula óssea e nós examinamos ao microscópio. É parecido com a doação também? Porque a doação é uma punção também, não é? Da medula. Exato, só que aqui nós tiramos uma quantidade mínima, realmente é uma gotícula, e nós colocamos numa lâmina de vidro para olhar ao microscópio. Então, ao fazer esse movimento de colocar essa gotícula da medula óssea no vidro e olhar ao microscópio, nós conseguimos enxergar todas as células que estão dentro da medula óssea. Agora, um hemograma, seja na criança ou no adulto, uma vez realizado, o senhor me falava que era um hemograma completo, geralmente é o que o médico pede mesmo, né? Ali, qualquer médico de qualquer especialidade já vai detectar, né, que tem uma alteração. Nem sempre, porque às vezes a pessoa que descreve a célula coloca uma célula grande, multinucleada ou uma célula com muitos nucléolos. Então, muitas vezes, o clínico não consegue interpretar aquele resultado. Então, o hematologista entra nesse momento, que é o médico especialista no tratamento das leucemias. Então, o hematologista pode ajudar no diagnóstico, mas se a pessoa tiver com treinamento, ela consegue exatamente verificar que aquela pessoa tem a suspeita de uma leucemia. Por isso que é importante, então, estar atento aos sintomas também, porque daí o paciente, ou a mãe, o pai responsável pela criança, ou o adulto, ele, uma vez verificando os sintomas, ele pode ajudar também, inclusive, o médico, né? Porque talvez no hemograma completo não houve essa análise, mas fala, olha, tem manchas, a imunidade caiu um pouco. O que mais que a gente pode falar? Uma certa... a pessoa fica um pouco enfraquecida, não? Então, volto a frisar novamente os sintomas, que isso é importante para a população. Porque muitas vezes uma criança vai ao médico e recebe um antitérmico, um analgésico e melhora dos sintomas rapidamente e volta para casa. As crianças, como vocês sabem, elas recuperam muito rápido. Então, muitas vezes o uso desses remédios chamados sintomáticos podem mascarar o diagnóstico por alguns dias. Porque se a pessoa tem leucemia, a febre vai voltar, os sintomas vão retornar. Então, por isso que é importante ficar atento aos sintomas, quais sejam queda do estado geral, a febre, às vezes infecções e o aparecimento de manchas arroxeadas pelo corpo. Então, volto a frisar que esses sintomas são muito importantes para que os pais estejam atentos quanto aos seus filhos. O programa em discussão está abordando aqui a questão do fevereiro laranja. Nós já todo mês abordamos aí as variadas cores dos variados meses, trazemos aqui para você informações. E este é um projeto de lei do deputado Tiago Auríquio, do PL, que foi aprovado em novembro de 2019. Portanto, neste ano de 2020, é o primeiro ano que se começa, então, as campanhas do fevereiro laranja. Por isso que nós trouxemos aqui um dos maiores especialistas nessa área no Brasil, que é o Dr. Celso Massumoto, que também é diretor da Casa Hope, né? Que a gente sempre vê aí, né? Eu sempre aqui na Capital Paulista vejo tem os carros, né? Se eu não me engano, o cursinho. É o símbolo, né? Panda, um panda, que é o símbolo da Casa Hope. E já tivemos também a campanha com 5 dedinhos, que tem a cara em cada dedo, mostrando a importância
se ajudar e fazer o diagnóstico Aham. das leucemias. Eu queria que o senhor falasse um pouco da Casa Hope e se vocês vão ter alguma conexão com essas campanhas, porque agora está instituído em lei, né? Então, assim, acho que a campanha é importante. E como é que a Casa Hope pode também... Aqui, a Assembleia Legislativa, vocês já vieram aqui, as portas estão abertas. Pode ser também, já está sendo um canal de transmissão dessa campanha, mas o que vocês esperam fazer a partir de agora? Então, inicialmente, a Casa Hope é a casa de apoio às crianças e adolescentes com câncer. Então, nós acolhemos crianças e jovens adolescentes que vêm do Brasil inteiro para tratamento oncológico, não necessariamente somente leucemia, mas qualquer tipo de câncer. Nós temos 75 vagas disponíveis, junto com o pai ou com a mãe. Então, somamos 150 pessoas atendidas pela Casa Hope. É uma casa que consta não somente da parte de acomodação, de leitos, mas também oferece alimentação e também a parte educacional. Nós temos uma escola dentro da própria Casa Hope. Isso para que a criança e o adolescente que vem de outro estado continue estudando mesmo durante o seu tratamento. Como exemplo, existem alguns tipos de leucemias em que o tratamento demora 2 anos para se completar. Então, este jovem ou esta criança permanece na Casa Hope por até 2 anos. Então, é importante que ela continue estudando. Então, existe um apoio pedagógico para essas crianças e adolescentes, também um apoio psicológico com terapia ocupacional. Então, volto a convidar a todos os ouvintes e telespectadores que conheçam um pouco do projeto da Casa Hope, no sentido de também ajudar, pois nós trabalhamos somente com doações, com o que nós arrecadamos, nós prestamos esse serviço aos jovens e adolescentes do Brasil inteiro que vêm pelo SUS para tratamento em São Paulo. Eu tive a oportunidade, doutor Celso, de falar aqui com os representantes da Casa Hope e realmente é muito complexo porque tratamento longo, pode demorar até 2 anos, no caso das crianças, né? E aí os pais, às vezes, vêm de outro estado, têm que ficar aqui, manter a escolaridade dessa criança, que me parece que lá dentro mesmo eles têm aula, né? Quando não pode ir até uma escola, né? Tem um projeto muito interessante que nós colocamos todos os jovens, crianças e adolescentes na mesma sala de aula. Evidentemente, cada um tem uma necessidade e a professora, então, trabalha com a necessidade individual, mas é interessante que o mais velho ajuda a criança, então isso torna realmente a escola um local especial, porque todos estão lá querendo a mesma coisa, a educação, mas ao mesmo tempo também querendo a cura da sua doença. Então, nós notamos uma energia muito grande no cenário dessas crianças e adolescentes, porque uma ajuda a outra naquele momento de dificuldade. Agora, doutor, voltando para a questão da leucemia, da definição que o senhor deu no início do programa, nós temos a aguda e a crônica, é isso? Porque, e assim, quando é agudo, a gente tem a impressão que assim, o tratamento é rápido, o crônico, logicamente, vai demorar. Como é que é? Não, a aguda é pelos sintomas e sinais, ou seja, a aguda ela se manifesta de maneira rápida, enquanto que a forma crônica ela é mais insidiosa, ou seja, ela tem uma evolução mais lenta, por isso que se diz o nome crônica. A leucemia crônica, de modo geral, cometem mais adultos, geralmente após os 45 anos de idade, alguns até depois de 60 anos de idade. E as formas geralmente agudas, geralmente acometem mais as crianças. Por isso que é importante notificar os pais que, principalmente no mês de fevereiro, que é a importância do diagnóstico precoce das leucemias. E são muitos os tipos, a variedade é muito ampla, né, doutor? Porque didaticamente, nós dividimos em duas, chamada leucemia mieloide e leucemia linfóide. Por que essa separação? É porque depende da origem da célula, se ela é linfóide ou se ela é mieloide. Então, é uma classificação de mais fácil entendimento, nós chamamos de leucemias mieloides ou de leucemias linfóides. Então, essa é a principal classificação. Depois, nós temos subclassificações dessas duas, com subtipos especiais, caracterização em função da célula cancerosa. Se ela tem um tamanho, se ela tem alguns antígenos, ou seja, como elas se expressam no corpo, então nós denominamos, por exemplo, uma leucemia
mielomonocítica devido à presença da variedade celular. Ou seja, em resumo, nós temos dois grandes tipos de leucemias. Entendi. Doutor, o senhor é autor de alguns livros ligados à área aqui, Manual de Oncohematologia, protocolos interdisciplinares. Isso aqui é interessante, ou seja, para que outros médicos que vão lidar com o mesmo problema, com a mesma doença, possam saber. Inclusive, isso é muito interessante, doutor, porque às vezes a mãe ou o pai chega no médico, já passou por um outro, e aí traz os papéis lá, né? É importante para todo mundo saber como é que funciona essa interdisciplinariedade. Exato. Hoje, os hospitais não trabalham mais o tratamento somente com o médico e a enfermeira. Nós utilizamos um grupo de profissionais, geralmente fisioterapia, nutricionistas, nutrólogos e fisioterapeutas, ajudando no tratamento desses pacientes. Então, a psicóloga aborda a pessoa, o doente, logo que ele chega ao hospital. A fisioterapeuta faz com que ele se movimente, pratique exercício durante o seu tratamento. Tudo isso para que a recuperação desses pacientes seja mais precoce e que eles fiquem menos tempo no hospital. Então, hoje existe o que nós chamamos dessa interdisciplinaridade. Antigamente, a gente chamava de multidisciplinaridade. A diferença entre uma e outra é que a palavra inter significa uma relação entre eles e multi significa apenas vários. Vários sem Seria ligação. várias pessoas sem interação. Então, o termo interdisciplinaridade é muito interessante, porque diz que tem uma relação entre os profissionais atuando no paciente. É bem interessante, a gente vai voltar sobre isso, mas vamos falar um pouquinho do tratamento, doutor, que é interessante entender também. Em geral, uma vez diagnosticado, está com leucemia, então necessariamente sempre vai entrar com a quimioterapia? Sim, de modo geral, o tratamento clássico ainda hoje é com quimioterapia. Nas leucemias linfóides, principalmente em criança, nós associamos um bloco de radioterapia para consolidação, ou seja, além da quimioterapia, nós irradiamos também essa criança, porque existem alguns locais em que a quimioterapia não penetra direito. Nesse caso, no líquido da espinha e também no cérebro. São locais chamados de santuários, ou seja, a quimioterapia não chega nesses locais. Então, nós precisamos utilizar de uma outra terapia, no caso, a radioterapia, complementar à quimioterapia. Uhum. E o tratamento, basicamente, com a quimioterapia, e aí vai, como o senhor já citou no começo, em alguns casos pode durar até 2 anos, mas dependendo do tipo, pode ser um tratamento mais rápido. Exato. Na leucemia mieloides aguda, geralmente o tratamento vai em torno de 4 a 5 meses, em toda a sua extensão, enquanto que as leucemias linfóides agudas em criança pode durar até 2 anos, dependendo do que nós chamamos de protocolo de tratamento. Protocolo de tratamento significa um modelo padrão que é seguido no mundo inteiro de tratamento para aquela doença. Então, da mesma maneira que é feita nos Estados Unidos, na Europa, é feita também no Brasil. Então, nós chamamos de protocolos de tratamento. Entendi. E dá para levar uma vida assim razoavelmente normal? Eu vejo pessoas que estão com câncer e estão trabalhando, estão fazendo quimioterapia e, né? Aí vai depender também de caso a caso, né, doutor? A única vantagem eu vejo de ficar velho, Jeremias, é que eu começo a ver agora crianças e já adolescentes se tornando pais, se tornando pessoas já que estão grandes e trabalhando e você vê que você está ficando velho por esse motivo. A vantagem é que você vê que o tratamento que você ofereceu há 10, 15, 20 anos atrás, para esses pacientes, tornaram pessoas normais, curadas e reajustadas à sociedade, ou seja, eles ressocializaram, eles voltaram à vida social e, mais do que isso, estão trabalhando, gerando riquezas e gerando também trabalho para o Brasil. Então, são pessoas curadas e que voltaram à vida normal. Aliás, o senhor falou dessa evolução, o senhor já está há
um tempinho já, né? São 25 anos. 25 anos nessa sempre área. nessa área de oncologia. E o Dr. Celso, ele está à frente ali no Hospital 9 de Julho, né, aqui em São Paulo. Ele é responsável pela área de oncohematologia ali, né, do hospital, né? Agora, doutor, é interessante também falar sobre a doação, porque assim, o senhor me falava que são os sintomas muito importantes, que a gente falou, começa o tratamento com a quimioterapia, mas aí se não há uma melhora, aí a pessoa, o médico nesse aspecto vai indicar a doação o transplante da medula óssea, é isso? Exato. Quando falha a químio, a radioterapia, existe ainda uma alternativa, que é a troca dessa medula por uma medula nova. Lembre-se, então, que a leucemia origina-se na medula óssea e nós tratamos com quimioterapia ou radioterapia. Em algumas situações que isso não leva à cura, nós temos ainda a possibilidade de trocar essa medula por uma pessoa, seja ela o irmão ou então de bancos de medula óssea. Tá. Então, a doação da medula óssea entra aí. Existem bancos nacionais, como o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea ligado ao Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e também bancos internacionais em que nós podemos acessar via internet e conseguir, por exemplo, um doador na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, devido a esses 25 anos que eu já trabalho na área, fui algumas vezes aos Estados Unidos, ao Japão, à Europa, buscar a medula óssea de um doador de outro país. Atualmente, o sistema já é mais fácil, existe um sistema que você conecta ao hospital onde está o doador e eles enviam por avião a medula coletada de outro país para ser infundida no Brasil. É interessante porque a compatibilidade é quanto, doutor? É bem baixa, né? É de 25% a compatibilidade. Isso entre irmãos, né? Quando é parente, né? Exato. Se o seu irmão não é compatível, você precisa buscar nesse... Isso pode chegar a 1 para 100 mil, até 1 para 1 milhão, principalmente pessoas, por exemplo, que são miscigenadas, por exemplo, um parente de um índio casado com um espanhol. Então, são duas etnias diferentes e que se cruzaram e geraram, por exemplo, um filho que tem essas características. Quando nós vamos procurar a medula para a criança dessa pessoa, é muito difícil, porque as minorias estão pouco representadas nos grandes bancos internacionais. No Brasil também a gente é uma mistura, né, de negro, Exato. índio, italiano, europeu e tudo mais. Por isso que realmente nós incentivamos a doação e o cadastro das pessoas, exatamente para aumentar o pool de pessoas que são chamadas de minorias na população. Então quanto mais pessoas, e principalmente das chamadas minorias, vamos pegar índios, por exemplo, fizerem a doação, melhor vai ser esse banco de dados para atender todo mundo. Então vou aproveitar então, doutor, falar um pouco do REDOME, que é REDOME com E no final, que esse ME é de medula, né? E é simples, como é que é o processo passo a passo? Primeiro eu me cadastro para depois eu fazer a doação? Exato, qualquer pessoa entre 18 anos e 55 anos, sadia, pode se cadastrar automaticamente pelo site do REDOME. Então, entrar em redome.org.br, é possível chegar e está escrito assim, local para cadastro. Mas a maneira mais fácil é procurar um hemocentro, que existem em todos os estados, que são bancos de sangue públicos, e dizer que quer doar a sua medula. Então, é ser feita uma pequena entrevista, para a pessoa ver se ela tem saúde, e é coletado um pouquinho de sangue, 10 ml, para a tipagem da medula óssea. Essa tipagem vai para os computadores do REDOME, que fica localizado dentro do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e através desse sistema, que nós, qualquer lugar do país, podemos acessar esses dados e achar um doador
que foi cadastrado. Mas aí a pessoa retira um pouquinho do sangue que vai para esse banco de dados, mas aí depois ela vai marcar um dia para fazer Aí é como agulha, né, que faz na coluna, é isso? Existem duas maneiras para coletar a medula. Uma delas realmente é por punção dentro dos ossos, evidentemente com anestesia, mas a outra maneira que hoje nós usamos muito é pela coleta do sangue. O sangue é retirado, processado por uma máquina e nós coletamos uma fração muito pequena, em torno de 300 mililitros, que são 2 copos de água grandes, são 300 mililitros. Um copo americano é 250, se eu não me engano, um pouquinho mais. Exato, são 300 ml de medula óssea, em que nós, com esse material, nós podemos então fazer o transplante Que interessante, de medula. eu não sabia, eu já tinha visto na internet esse que é com punção, que aí é na coluna, né? Você faz lá, vai lá no na osso, bacia, na bacia, né? No osso do quadril, Osso do sob quadril. anestesia, nós colocamos a agulha e aspiramos. Mas podemos utilizar também a coleta chamada por aférese, ou seja, é uma máquina que aspira o sangue, separa somente a medula e retorna os outros elementos para a própria pessoa. Então, o final fica uma quantidade muito pequena de medula óssea que é suficiente para o transplante. Interessante isso que o senhor falou, porque você que nos acompanha quer fazer a sua doação. Acho que isso que o doutor explicou ficou até mais simplificado, porque às vezes a pessoa tem um pouco de receio, punção no osso. Existe esse outro processo. E se a pessoa é doadora de sangue, aí também um pouquinho a mais. Para ela não vai fazer muita diferença, Não faz, né? porque a própria medula se regenera ao final de 15 dias, após ter sido coletada, ela se regenera assim como o sangue. Quando nós doamos esse sangue é regenerado, ou seja, ele é fabricado novamente pelo próprio corpo. Muito bom. A gente tem um programa aqui que a gente fala muito das entidades, né? O programa Terceiro Setor, e a gente fala muito sobre doação. Então, a doação sua pode ser de tempo, pode ser em recurso, dinheiro, voluntariado, e pode ser do sangue, pode ser da medula. Todas são formas de colaborar e de ajudar e vale muito a pena, porque vem aí o Fevereiro Laranja, instituído agora oficialmente no estado de São Paulo, que é justamente para fazer campanhas e orientar as pessoas. O Dr. Celso está aqui com a gente, Celso Massumoto, ele é um dos maiores especialistas nessa área no Brasil, responde aqui pelo Hospital 9 de Julho nessa área e hoje está colaborando aqui com a gente, dando essas orientações variadas. E a Casa Hope precisa voltar aqui, viu, doutor? Com certeza. Para falar mais sobre esse assunto, viu? Retornar, porque é uma entidade realmente que vem ajudando e contribuindo para que essas crianças tenham acesso a São Paulo. A gente sabe que em algumas localidades, principalmente no interior de alguns estados, o tratamento para o câncer é mais dificultado, principalmente por questão de estrutura. E São Paulo realmente oferece o bem-estar e também todos os recursos tecnológicos para o tratamento de jovens e adolescentes com câncer. Doutor, a gente tem só mais um minutinho e eu, antes de iniciar o programa, perguntei para o senhor, já existe alguma avanço na ciência para tratamento da leucemia, que é o tema aqui do nosso Fevereiro Laranja, que inicia a partir desse ano? E eu queria saber essa primeira questão e se a Casa Hope tem algum sistema de pesquisas também. Essas são as minhas últimas duas questões. São duas boas perguntas. Rapidamente, a primeira, realmente nós temos novidade no tratamento das leucemias, que são chamados anticorpos monoclonais. Que são isso? São substâncias, são remédios, que eles têm duas ligações. Uma ligação com as células do câncer no sangue e uma outra ligação com os linfócitos, que são células da defesa. Quando a gente injeta isso no corpo, esse remédio vai se acoplar à célula cancerosa e a célula da imunidade vai matar o câncer. Então, isso significa que no futuro nós não vamos ter tantos efeitos adversos da quimioterapia como nós temos hoje para o câncer. Então, nós vamos ter tratamentos mais simples, mais eficazes e com menos toxicidade. Em relação à Casa Hope, realmente nós temos projetos que nós fazemos educacionais, projetos de trabalho com crianças e adolescentes e convido a todos os ouvintes telespectadores a visitarem a Casa Hope algum dia e conhecer melhor os nossos projetos. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Celso Massumoto, oncohematologista, diretor clínico da Oncocenter, coordenador de transplante de medula óssea do Hospital 9 de Julho, aqui na capital paulista, que veio colaborar aqui com a gente no programa Em Discussão, já que a partir de fevereiro deste ano de 2020 começa o Fevereiro Laranja, que é
o mês voltado à orientação, à campanha sobre a leucemia. Muito obrigado pela sua presença, mande sempre, pela presença do doutor e a sua companhia também, e mande sempre as suas questões, as suas perguntas pelas redes sociais que a gente vai reproduzindo aqui no programa. Muito obrigado e até o próximo.